filme começa no Iraque em 2007, logo após o presidente Bush declarar o fim da guerra contínua entre o Iraque e os Estados Unidos. Apesar do fato de a batalha ter terminado, o sargento Matthew e seu observador, sargento Alan Isaac, são enviados para um canteiro de obras de oleodutos, em uma área desolada do Iraque. Eles estão posicionados lá para vigiar um famoso atirador de elite que está assassinando todos os americanos que trabalham nas instalações. Os dois estão se abrigando atrás das pedras, tentando localizar o inimigo sob o sol escaldante do deserto. Eles já passaram quase 20 horas procurando pelo atirador. Após várias horas de espera, Matthew fica impaciente e afirma que não há soldados iraquianos no local. Ele examina os corpos espalhados dos trabalhadores e descobre que o local foi atacado por vários soldados iraquianos que partiram após concluir seu trabalho. Quando Isaac descobre isso, ele tenta tranquilizar Matthew e revela a hipótese de que, como todos os trabalhadores foram mortos com tiros na cabeça, o culpado é um atirador profissional. Ele também sugere que poderia ser Juba, um atirador iraquiano, mas Matthew descarta sua hipótese, argumentando que nenhum atirador das montanhas pode ser tão bom para matar todos os trabalhadores em menos de 30 segundos. Depois de mais algumas horas de espera, a paciência de Matthew finalmente acaba e ele decide verificar o local sozinho. Isaac diz a ele que essa não é uma boa ideia, pois há uma alta probabilidade de existir um atirador profissional. No entanto, Matthew abandona seu esconderijo, carregando suas coisas, e pede a Isaac para cobri-lo enquanto ele caminha em direção ao canteiro de obras. Conforme Matthew se aproxima do local, ele vê os corpos de soldados e trabalhadores. Ele pega o rádio de um dos soldados caído e continua seu caminho. Isaac, por outro lado, está tendo dificuldade em acompanhá-lo, pois seu escopo fica embaçado. Ele rapidamente informa Matthew, mas ele o culpa por não ter trocado, apesar do fato dele estar com defeito. Em resposta, Isaac lembra Matthew que o escopo pertencia a um de seus amigos falecidos, Dean, e carrega muito valor sentimental. Matthew examina os cadáveres e fica surpreso ao descobrir que todos estão mortos com tiros perfeitos na cabeça. Ele fica preocupado com a possibilidade de um atirador por perto e notifica a Isaac. Quando Isaac ouve isso, ele o aconselha a sair o mais rápido possível da área. Apesar do aviso de Isaac, Matthew fica em campo aberto, tentando determinar a possível localização do atirador. Isaac grita no rádio, pedindo a Matthew que fuja, mas é tarde demais. Matthew é baleado no abdômen. Vendo isso, Isaac corre para ajudar seu colega, correndo em zigue-zague para evitar os disparos. Mas antes que ele possa levar Matthew para um lugar seguro, ele leva um tiro na perna. Ele abandona Matthew no chão e consegue se esconder atrás de uma parede. Enquanto isso, Matthew sugere que Isaac contacte a base por reforços e resgate. Isaac examina o ferimento na perna direita e tenta estancar o sangramento enrolando um cinto em volta do ferimento. Ele tira o rádio da bolsa e tenta fazer contato com a base, mas o rádio não capta nenhuma frequência. Ao examiná-lo mais de perto, ele percebe que o rádio foi atingido por um tiro e que a antena foi danificada. Ele não consegue pedir ajuda. Matthew pede para Isaac encontrar o atirador, para que ele possa mirar nele. Isaac tenta dissuadir Matthew, avisando-o de que o atirador atirará nele várias vezes se ele fizer qualquer movimento. Apesar disso, Matthew tenta sem sucesso agarrar sua arma e eventualmente desmaia devido a dor excruciante e perda de sangue. Isaac conclui que não há nada que possa ser feito neste momento, então ele decide aproveitar o tempo cuidando de seu ferimento. Depois disso, ele acaba desmaiando. Ao recuperar a consciência, ele percebe que há um ruído vindo do fone de ouvido de seu rádio. Ele fica aliviado ao ouvir que um oficial da base está tentando entrar em contato com ele, e assim que ele percebe isso, ele pede suporte adicional e suprimentos médicos. Quando o oficial pede para ele informar sua localização para solicitar o pedido de resgate, ele começa a duvidar da legitimidade do contato do oficial, que continua pedindo sua localização precisa. O oficial do outro lado sugere que ele se levante e atire para o alto. Ao ouvir isso, ele responde que isso viola o procedimento. Ele ouve atentamente enquanto o homem fala e percebe que não se trata de um oficial americano, mas um atirador do lado inimigo, que tem acesso aos canais de rádio da base americana. Ele foi capaz de deduzir essa informação do fato de que o homem falava com sotaque. Embora o disfarce do atirador tenha sido exposto, ele pede a Isaac que continue falando com ele, pois está interessado em descobrir mais informações sobre ele. A princípio, Isaac se recusa a atender às exigências do atirador. No entanto, ele ameaça atirar em Matthew novamente. Isaac
cede. Ele diz ao atirador para falar primeiro, e então, aproveitando a oportunidade, e começa a desenhar um mapa do local no chão, na esperança de determinar onde o atirador tem maior probabilidade de estar. O atirador pergunta a Isaac sobre sua família, mas ele não responde, afirmando que o assunto é muito pessoal para ser discutido. Ele provoca o atirador, apontando que ele está matando pessoas que estão trabalhando para promover a economia de seu país. Quando o atirador ouve isso, ele simplesmente ri e diz que está ciente de que o dinheiro não se destina à sua nação, mas sim aos Estados Unidos. Depois que Isaac não revela nada sobre si mesmo, o atirador ameaça atirar em Matthew novamente, porém desta vez, Isaac ignora a ameaça e o atirador responde revelando que sabe sobre a morte de Dean. Isso surpreende Isaac, e ele se pergunta onde o atirador obteve essa informação. Depois de um tempo, ele tenta tomar um gole de água, mas descobre um buraco causado por um disparo. O atirador também está ciente da condição de Isaac, pois ele confessa que atirou na garrafa de água, na antena do rádio e no joelho de Isaac, de propósito. Ele explica que fez tudo isso para evitar que Isaac fugisse do local. Ele também informa que morrerá antes do amanhecer devido à grave hemorragia em sua perna. Em seguida, Isaac tenta determinar qual arma o atirador está usando. Ele também se refere ao atirador como um terrorista, mas ele simplesmente ri e lembra a Isaac que é ele quem está em um país estrangeiro com uma arma, matando pessoas. Depois de procurar com seu scope, Isaac descobre o atirador escondido em uma pilha de entulho. Avaliando as condições difíceis, Isaac acredita que o atirador é um profissional e afirma ser Juba, mas o atirador nega ser Juba e afirma ser um cidadão iraquiano comum. Ao ouvir isso, Isaac imediatamente chega à conclusão de que o atirador é um oficial do exército dos Estados Unidos, que os está traindo. Mais uma vez, o atirador nega a acusação e diz a ele que matará apenas aqueles que o atacarem primeiro. Isaac se rende e cai no chão, devido à sede e à exaustão. Mais tarde, o atirador revela seu plano. Após sua morte, ele arrancará a pele do rosto de Isaac e fixará sua língua em seu peito. Isaac planeja enganar o atirador colocando seu capacete e jaqueta em um pedaço de madeira. No entanto, o atirador não cai nessa e Isaac perde seu capacete, deixando-o sem outra alternativa. Ele corre loucamente até um soldado morto próximo, na tentativa de verificar se a mochila do soldado contém algo de valor. No entanto, quando ele retorna, ele descobre que sua luneta foi danificada e ele não é mais capaz de usar para localizar o atirador. Durante esse tempo, ele percebe uma interrupção em suas transmissões de rádio, o que o leva a concluir que Matthew ainda está vivo. Ele grita para Matthew e diz onde o atirador está escondido. Enquanto Isaac tenta desviar a atenção do atirador, Matthew tira um pequeno espelho do bolso e examina a pilha de entulho. Enquanto Matthew se aproxima cautelosamente de sua arma, o atirador conta que ele costumava ser professor em Bagdá, mas depois que um ataque americano tirou a vida de seus filhos, ele jurou se vingar dos soldados americanos. Enquanto tudo isso acontece, o atirador confronta Isaac perguntando por que ele está carregando uma luneta quebrada. O atirador ameaça atirar em Matthew depois que Isaac não responde, e Matthew começa a se posicionar lentamente mesmo com muita dor. Isaac admite que carrega a luneta com ele em memória de seu amigo Dean e do fato de que seu erro causou sua morte. Enquanto isso, Matthew coloca a arma em posição e a aponta na direção da pilha de entulho. Ele faz vários disparos, mas quando está prestes a recarregar sua arma, o atirador abre fogo e o atinge no ombro com um de seus disparos. Isaac fala para Matthew se arrastar rapidamente em sua direção. Infelizmente, Matthew é morto por um tiro que o atinge diretamente na cabeça, antes que ele pudesse chegar ao abrigo de Isaac. Isaac fica impactado ao ver isso e expressa que quer voltar para casa. O atirador diz a ele que se isso for realmente o que ele quer, ele não atirará nele. Ele finalmente é questionado pelo atirador sobre sua presença contínua aqui, pois a guerra acabou. Ele faz uma pausa antes de responder que a razão pela qual ele está ali é porque foi ele quem matou Dean. Ele confessa que atirou acidentalmente nele enquanto ele procurava um atirador de elite. Ele também admite ter mentido para todos sobre Dean ter sido assassinado pelo inimigo. Ele detecta alguns sons vindos do transmissor de rádio enquanto conversa com o atirador. Ele rasteja cautelosamente até o rádio e tenta entrar em contato com a base, mas o rádio está tão danificado que ele só consegue ouvir o diálogo e não pode solicitar reforços. Finalmente, Isaac percebe que o atirador está se passando por ele e solicitou resgate, com a base informando
informando que irão chegar em 1 hora. Isaac é acordado por um corvo que mordiscava seu ferimento na perna. Ele consegue pegar a arma de Matthew e mira no atirador que está à espreita na pilha de entulho. Ele então percebe helicópteros se aproximando e empurra a parede à sua frente para revelar sua localização. O atirador também tenta visualizá-lo, mas a poeira da parede caindo faz com que ele não veja o Isaac. Ele faz um disparo, mas não tem certeza se matou o alvo. Para descobrir, ele se levanta de sua posição, mas o atirador não atira de volta. Então ele acredita que seu tiro foi preciso e que o atirador foi morto ou ferido. Em seguida, os helicópteros pousam atrás dele e soldados o transportam em uma maca. Ele tenta alertá-lo sobre o atirador escondido, mas não consegue falar efetivamente com os soldados. Depois que os helicópteros decolam, o atirador começa a atirar nos soldados um por um. Antes que Isaac consiga alertar da situação, o piloto é baleado e o helicóptero cai, matando todos a bordo. O atirador, se passando por um soldado americano, liga para a base e solicita outra equipe de resgate, armando uma nova emboscada.